Ó prezados e estimados irmãos e irmãs, nesse instante daremos início à nossa santa reunião desta noite. Irmãos e irmãs, e eu me apresento ao Senhor, à Senhora, a você, presente em nossa santa reunião, cumprimentando-os com a paz do Senhor. Especialmente, irmãos, os que não o cumprimentei pessoalmente, e que esta paz, irmãos, seja repleta das bênçãos preciosas do nosso Deus, as virtudes e unção do Divino Espírito Santo dos céus, bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, bênçãos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos concede, irmãos e irmãs, todo instante no nosso viver cotidiano. E, mais do que especial, irmãos, nesta oportunidade, aonde eu sempre afirmo para a igreja que nós estamos reunidos, uma grande parte da Igreja Apostólica. Nesta noite, alguns já estão no decorrer de suas reuniões, o nosso caso que estamos iniciando e muitas ainda estão se iniciando. Então, irmãos e irmãs, é motivo de nós apostólicos estarmos muito alegres, confiante que estamos, irmãos e irmãs, participando de uma festa apostólica neste final de semana. Por essa razão, irmãos e irmãs, eu dou boas-vindas ao Senhor, à Senhora, a você, que já se faz presente em nossa santa reunião. Também acrescento estes cumprimentos aos irmãos que vão se conectar ou que já estão conectados no canal da Congregação de Cacoal, Rondônia, para participar desta santa reunião. Que sejam assim todos agraciados com as bênçãos, com as virtudes do Divino Espírito Santo, bênçãos que da qual, irmãos e irmãs, nos proporciona felicidade nesta oportunidade. Assim, prezados e estimados irmãos, para que iniciamos a nossa santa reunião oficialmente, convido por gentileza os que puderem ficar em pé. Com a oração inicial em forma de agradecimento por esta oportunidade, todos em sentido de reverência, se oremos. Ó Santíssima Trindade excelsa, que momento tão glorioso e oportuno nos encontramos nesta casa de oração, com o desejo profundo de juntos externarmos todo louvor, adoração, glorificação e exaltação a todo o reino dos céus, por as bênçãos, por os milagres, e mais especial por esta oportunidade de nos encontrarmos na presença do Pai, nosso Criador, do seu Divino Espírito Santo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, do Santo e querido Irmão Aldo, o profeta dos tempos do fim, pastor por excelência de nossas almas. Com essa alegria, esse contentamento, exaltamos e glorificamos todo esse poder miraculoso do qual está presente em nossa santa reunião, através de santos e anjos concedendo a unção e virtude divina para que as nossas reuniões sejam à altura do que o nosso Deus assim espera, de que nós realizamos um trabalho com perfeição, um trabalho que seja assim de grande prosperidade, aonde
nós nos alimentamos e fortalecemos a nossa fé, buscamos a sabedoria e as virtudes divinas para a nossa santa reunião nesta noite. Ó santo e querido irmão Aldo, conceda a nós a sabedoria, a inspiração divina para os atos devocionais de nossa santa reunião nesta noite. Pedindo assim, santo irmão Aldo, não só por esta santa reunião, mas por todas as reuniões realizadas nesta noite, santo irmão Aldo, sejam, assim como anunciei para os meus queridos irmãos e irmãs, de que nós consideramos uma noite festiva na Igreja Apostólica, onde uma grande parte da família apostólica se encontra reunido, como nós aqui neste templo sagrado. Ó santo irmão Aldo, por essa razão, nós muito agradecemos por esta dádiva tão preciosa, por este momento tão precioso, o qual nos encontramos aqui. E pedindo que essas virtudes, bênçãos preciosas, sejam penduradas desde o início até o término desta santa reunião. E possamos realmente, quando finalizarmos a nossa santa reunião, sairmos agradecidos e enriquecidos, santo irmão Aldo, com estas virtudes preciosas a qual o Senhor nos concede nestes momentos tão oportuno e glorioso. Assim, querido irmão Aldo, eu peço também não só por nós aqui presentes, mas por aqueles irmãos que porventura estejam a caminho desta santa reunião, ou outros que não vão poder aqui estar presentes, santo irmão Aldo, essas virtudes e unção do céu recaia sobre toda a Irmandade Apostólica, concedendo assim, santo irmão Aldo, muita sabedoria e o alimento espiritual. Peço também por os internautas que estão participando ou que vão participar de nossa santa reunião nesta noite, que sejamos todos agraciados com essas bênçãos preciosas, virtude e unção divina. Por tudo, santo irmão Aldo, nós rendemos ações de graças e louvor a todo o reino dos céus, hoje e sempre. Amém. Juntos cantemos o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Amém. A igreja pode sim ocupar seus lugares e convido irmãos e irmãs, todos presentes, para darmos continuidade com esta parte de louvor e exaltação aos céus através dos hinos do nosso inário, aonde, irmãos e irmãs, vamos iniciar cantando o hino de número 3 do nosso inário. Esta igreja nasceu dos céus, é o título do mesmo.
Na sequência, vamos cantar Nesta Igreja Existe Uma Só Alma. É o de número 4. Vamos cantar o de número 14, Palavra que é Vida. Ainda vamos cantar de número 162, Unidos Marchamos.
Amém. Prezados irmãos e irmãs, na sequência de nossa santa reunião, temos a oportunidade, temos, irmãos, o prazer e a alegria de juntos estarmos, irmãos e irmãs, ouvindo, participando das mensagens a qual os nossos irmãos componentes do coral AC irão nos apresentar nesta oportunidade. Irmãos e irmãs, estas mensagens são ricas, edificam a nossa fé, fortalece o nosso espírito e nos dá, irmãos, a alegria, o contentamento de estar presente em nossa santa reunião, participando da mesma. Os irmãos componentes do coral irão apresentar o hino titulado Onipotente Profeta.
Nos dá perdão.
Maravilha, né, irmãos e irmãs? Ouvemos essas mensagens preciosas em voz. Na sequência, vamos ouvir agradecimento e louvor aos céus.
Amém. Prezados e estimados irmãos, damos sequência à nossa santa reunião. Faço a afirmação para a igreja presente e aos internautas que nós estamos, irmãos e irmãs, nos aproximando da data especial, data em que o nosso querido e santo irmão Aldo nasceu, veio a este mundo. Irmãos, e quando ele, santo irmão Aldo, chegou a este mundo, ele já vinha com os dons, com as virtudes, porque a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima acompanhou ele desde o início da sua geração. A Santa Mãe Virgem Maria acompanhou. E quando ele nasceu, irmãos, ele foi tomado nas mãos de sua tia, a Santa Vó Rosa, que já era diretora da Igreja Apostólica, já estava à frente deste ministério glorioso, e ela já sabia que a Mãe Virgem Maria já tinha mostrado a ela que ele, Santo Irmão Aldo, ia nascer predestinados com dons e virtudes para exercer o ministério de último profeta de Deus nos tempos do fim, pastor por excelência dos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, em nossas reuniões e no transcorrer deste mês, que é realizado a festa de aniversário do nascimento do nosso querido e santo irmão Aldo, em todas as nossas reuniões nós estamos, irmãos e irmãs, já homenageando, nós já estamos, irmãos, exaltando, nós já estamos prestigiando ele, nosso querido e santo irmão Aldo, e todos os céus. Mas estamos, irmãos, também nos preparando para no dia 31 de agosto estar uma grande parte da família apostólica reunidas e unidas, comemorando aquela data natalícia tão preciosa. Irmãos e irmãs, e no transcorrer de todas as nossas reuniões, nós estamos fazendo a nossa parte, ou seja, as nossas contribuições, para que realmente, irmãos, esta data chegue na forma da qual ele, santo irmão Aldo, merece, de que a família apostólica, ou seja, seus seguidores, possam estar homenageando, prestigiando ele. Irmãos, e nós já vinhamos prestigiando quando eu disse, do início do mês, nós estamos prestigiando. Mas aquele dia, irmãos, que vai ser uma grande festa na sede da Igreja Apostólica, onde vai ter a realização do Santo Batismo, enfim. É uma festa, irmão, que toda a Igreja Apostólica vai estar comemorando, vai estar participando, vão estar, irmãos, regozijando de alegria, de satisfação. E nesta oportunidade, irmãos, mais uma vez, é a nós apresentado a mensagem da qual se refere ofertas para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para cumprir a gloriosa missão de dar a Jesus, nosso Senhor e a Deus Pai Celestial, a grande vitória sobre as forças do mal e salvarem um número muito grande de alma para o reino dos céus. Precisa da união de todos nós, povo apostólico, para que juntos possamos alcançar esta vitória tão esperada. É por este motivo e
para a glória da Igreja Apostólica, que temos lhes ensinado sobre o sagrado dever de participarmos e colaborarmos na realização desta nobre e sublime missão. Porém, duas coisas importantes são necessárias para cumprirmos estes planos de Deus: a presença em nossas reuniões e a dedicação de cada apostólico em favor de todo o trabalho de nossa igreja. Entendam que são indispensável e muito importante o amor e o esforço de cada um dos nossos irmãos e irmãs para o crescimento e a expansão da nossa obra. Portanto, sem a vossa contribuição e ajuda constante, tornará difícil para uma igreja tão grande como a nossa vencer e continuar a crescer em número de almas e de congregações. Daí lhes pedimos que não se esqueçam de que a igreja depende da ajuda de cada um, e se não houver interesse e boa vontade em nos ajudar com suas ofertas e dízimos, não iremos avançar em nossa jornada e muitas das atividades que são urgentes para a grandeza da igreja vão ficando para depois, e isso irá dificultar a obra do Consolador. Temos certeza de que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não querem que isso aconteça, pois o nosso lema é sempre unidos e sempre avante. Não se esqueça de preparar uma oferta especial que demonstre o seu amor ao nosso Santo Irmão Aldo pela passagem do aniversário de seu nascimento, que iremos comemorar no dia 31 de agosto. Todos os que têm feito o seu esforço a cada dia por nossa igreja e aos que resolverem de hoje em diante fazerem mais por esta obra, agradecemos em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos do poder celestial. Estimados irmãos, a leitura da mensagem só confirmando o que falei antes para a igreja, e como é do conhecimento de toda a igreja apostólica, irmãos e irmãs, eu deixo essas palavras, simples palavras no coração dos queridos e amados irmãos nesta oportunidade, e irei realizar uma breve oração pedindo a consagração das contribuições nesta oportunidade. Em sentido de reverência, assim oremos. Santo e querido irmão Aldo, neste momento do transcorrer de nossa santa reunião, a oportunidade que temos, irmão Aldo amado, de demonstrar o nosso amor, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão sincera ao Senhor, santo e querido irmão Aldo, pois pedimos neste momento esta intenção, esta compreensão e este amor puro e verdadeiro para com este trabalho a qual esta Santa Igreja está a realizar dentre esta humanidade nos dias presentes. Santo irmão Aldo, pedindo ao Senhor neste momento que sejam a nós, família apostólica, concedidos bênçãos incontáveis, da qual possam assim estar nos proporcionando, Santo Irmão Aldo, o nosso desenvolvimento e o crescimento no nosso trabalho, para que o nosso ganha-pão seja assim, Santo Irmão Aldo, de conforme é o nosso desejo e o desejo de bem servir nesta obra gloriosa. Por isso, Santo Irmão Aldo, pedimos essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo de que o Senhor apresentou as contribuições que são oferecidas nesta oportunidade ao nosso Deus, ao seu Divino Espírito Santo, a Jesus e à Mãe Virgem Maria Santíssima, é que, declarando-as consagradas em nome do Senhor, Santo Irmão Aldo, e da Senhora Santa Vó, é que juntos agradecemos agora e sempre. Amém. A nossas irmãs escalada irá recolher as ofertas oferecidas nesta oportunidade. E nós temos, irmãos e irmãs, umas recomendações, festa
do batismo. Avisos importantes. Primeiro, não temos mais lugares disponíveis. Somente serão acomodados nos alojamentos quem tiver o seu nome na listagem da mesa de recepção. Não traga muita bagagem ou malas grandes. Se tomar algum medicamento de uso contínuo, não esqueça de trazê-los. Caso observe alguma indisposição na saúde, não venham, deixam para outra oportunidade. Cuidado com a alimentação na viagem, evitem frituras. Observe o comportamento na viagem, respeite uns aos outros e os motoristas. Os ônibus não devem chegar em nossa sede após as 22 horas e nem antes das 6 horas da manhã. Não esqueça de trazer documentos pessoais, se for menor, documento e autorização dos pais. Cuide de suas bagagens na viagem e dos seus pertences nos alojamentos. Evite ficar na rua e em frente à casa dos vizinhos. Cuidado com alimentos comprados na rua. Ajuda para a festa. Avisamos a todos que a Igreja Apostólica não cobra a hospedagem dos que irão participar da festa em nossa sede. Porém, solicita a ajuda financeira dos irmãos, sem estipular valores. Lembre-se que as despesas são muito grandes, pois são 5 dias de alimentação, hospedagem, uso de energia elétrica, água e outros insumos necessários. E, se todos colaborarem, será muito mais fácil para todos. Os irmãos receberão um envelope de ofertas especial na mesa de recepção ao chegar e poderão fazer a sua ajuda. Contamos com a participação de todos. Pintura interna de nossos templos. Solicitamos especial a atenção dos responsáveis de manutenção em nossas congregações que mantenham sempre em ordem a pintura de nossos templos. Lembramos que a cor utilizada no teto é o branco neve e nas paredes internas devem ter tonalidade clara, dando sempre referência ao branco neve, branco gelo, branco acrílico. Evitem os coloridos. Aí, irmãos e irmãs, os avisos contidos no nosso boletim interno deste final de semana. Damos assim prosseguimento com a nossa santa reunião, mais uma vez agora com a participação dos irmãos que compõem a orquestra da nossa congregação. Iremos ouvir o hino com Vó Rosa, Baluarte da Verdade.
Na sequência, com a participação do coral, iremos ouvir o hino com o título Poder Sem Fim. Nossa vida, nosso querer, pode saber e também conhecer nossa intenção. Suas bênçãos eu já pude receber, por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como um homem nesta terra, entre nós cumpriu tão nobre missão, como os profetas que viveram noutra época. Deus colocou tanto poder em suas mãos. Deus,
o nosso viver, pois nos ensina como amar a Jesus. Cremos plenamente em teu poder, cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. Muito bom, né, irmãos e irmãs? Ouvirmos esses hinos, essas palavras e esta mensagem a qual os irmãos finalizaram neste momento, irmãos, foi realmente fazendo a confirmação do poder, das virtudes, dos dons que o nosso santo irmão Aldo adquiriu. Irmãos e irmãs, para ser o profeta de Deus dos tempos do fim, para ser, irmãos, o pastor por excelência dos filhos de Deus, nos tempos da regeneração e de salvação, nós podemos, irmãos e irmãs, levar o nosso pensamento lá no passado e vermos, irmãos e irmãs, de tão grande responsabilidade, de tão grande, irmãos e irmãs, obrigação, de tão grande, irmãos e irmãs, vamos dizer assim, necessidade. Quais são as necessidades? Necessidade, irmãos e irmãs, de uma mente perfeita, de um cérebro, irmãos e irmãs, dotados realmente como ele, santo irmão Aldo, assim nasceu. Por essa razão, irmãos, é que durou milênios de anos para ser cumprido a promessa do nosso divino mestre Jesus, como a letra do hino disse: um só rebanho e um só pastor. Os irmãos observaram? Prezados irmãos, a honra e a gratidão sincera nossa nos dias atuais, de termos, irmãos, o direito, de termos o privilégio de ter alcançado esses dias,
de ter alcançado, irmãos, conhecer o último profeta de Deus entre a humanidade, conhecer o pastor por excelência de nossas almas. Irmãos, um companheiro falou para mim esses dias atrás, ele disse assim: você sabia que nós estamos vivendo nos tempos mais difíceis que já existiu dentre a história da humanidade? E eu virei para ele e falei: sim, mas por qual razão que o senhor tem essa expressão? Ele disse: moço, as dificuldades, os problemas, as lutas que o mundo está vivendo. Falei: para mim é diferente. Para mim, irmão, eu acredito, a minha fé me afirma que são os melhores tempos de toda a geração humana na Terra. É esse. Foi essa oportunidade que nós temos, os dias presentes. Porque, irmãos, no boletim da reunião de oração, nós vimos a confirmação que o Santo Irmão Aldo fez da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, dos santos profetas, dos santos apóstolos. E ele, irmãos e irmãs, com o seu, vamos dizer, galardão superior a todos santos profetas, santos apóstolos, o galardão dele, irmão Aldo, superior, proporcionando, irmãos e irmãs, aos bons e humildes de coração, toda a felicidade, toda a tranquilidade. Sempre, irmãos e irmãs, eu observo que às vezes nós saímos de casa para ir uma viagem, urgentemente, e não lembramos de dizer: Santo Irmão Aldo, abençoa a minha viagem. Mas ele, irmão, como os irmãos cantaram na letra do hino, onipotente profeta, ele ouve a nossa voz a todo instante, todo momento, porque ele está, irmãos, a par, cuidando de nós incansavelmente. Por quê? Porque o galardão dele, como eu disse, o galardão mais precioso é o dele, Santo Irmão Aldo. Ele comanda todos os santos e anjos dos céus para proporcionar à humanidade nos dias presentes a paz, a alegria e a felicidade. Momentos memoráveis como esse aqui, nós reunidos, participando desta santa reunião. Prezados irmãos e irmãs, por essa razão eu faço essas afirmações para a igreja, que nós estamos vivendo, os irmãos, momentos felizes, contentes, e lá no final da reunião eu vou dizer para a igreja, para sermos felizes. Aí eu vou apresentar, irmãos e irmãs, duas mensagens que estão contidas no nosso boletim interno oficial, de número 3.619, o qual foi editado hoje na sede em São Paulo. A primeira mensagem, irmãos, é sobre o batismo. Se aproxima, de hoje a 8 dias está sendo realizado o batismo nas águas na sede da Igreja Apostólica. Por que é necessário se batizar em nossa Igreja Apostólica? A Igreja Apostólica representa o reino dos céus na terra, razão pela qual aqui está o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e o seu santo pastor, o querido Santo Irmão Aldo, que a representou entre nós e manifestou a glória desta santa de Deus e o seu poder. O Santo Irmão Aldo nos transmitiu, através dos boletins, as suas ordens e
a vontade soberana de Deus, o Pai. Portanto, aqui Deus se manifesta entre nós, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima e dos santos, com a finalidade de formar santos para o reino dos céus. Esta foi a razão de Jesus ensinar a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E para que isso aconteça, é preciso que a pessoa interessada passe pelas águas do batismo e receba a unção e virtude do Espírito Santo, que lhes são concedidas pela Santa Vó Rosa, em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, no ato da conversão. Convertida é a pessoa que resolve tomar novos rumos espirituais na sua vida, fundamentados na verdadeira fé. Todos que resolvem se batizar precisam se converter, mudar seus atos, seus pensamentos e as suas atitudes, as suas vontades. Devem ser somente para fazer o que é bom, justo, honrado e honesto. O convertido não pode voltar para o mundo do pecado, que é o caminho do erro, da desobediência, da malcriação, da estupidez, da falta de respeito ao próximo, dos vícios e dos maus costumes. Alguns se batizam, mas logo se esquece do que prometeram a Deus e aos seus santos, de serem fiéis e obedientes. Lembre-se do que a Santa Vó Rosa nos ensinava. Jesus cobra o voto que fizeram de ser fiéis e obedientes aos ensinos de nossa Igreja Apostólica. Notem que todos os seus erros e pecados foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Foram batizados com o Espírito Santo, pela unção e virtude que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes concederam, em nome de Jesus, nosso Senhor. Portanto, passaram a ter as virtudes divinas em sua alma. Então sois herdeiros de toda a graça de Jesus e do Consolador. E é por este motivo que não podem mais voltar atrás, para não perderem este tesouro valioso que é a salvação de sua alma e toda a proteção celestial. Venham se batizar, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através de todo o poder celestial, lhes ajudarão a vencer para serem verdadeiros filhos de Deus, felizes e muito abençoados. Irmãos e irmãs, por que é necessário se batizar em nossa igreja? Irmãos, a mensagem diz assim: a Igreja Apostólica representa o reino dos céus na terra. Para que a igreja, irmãos, possam representar o reino dos céus na terra, é obrigado, ou seja, é preciso de que todos os que vierem a crer e aceitar, se converter a esta santa igreja, precisam, irmãos e irmãs, cumprir com todas as ordens, com todos os preceitos, com todos os dilemas do qual são ensinados. Eu faço, irmãos, uma aparência no mundo que vivemos hoje. Para que eu possa, irmãos e irmãs, me representar como um cidadão na cidade, eu tenho que estar com documentação estadual, federal, municipal
e enfim, com todas as documentações eu tenho que ter para que eu possa ser um cidadão dentre a humanidade. Agora, irmãos e irmãs, para nós representarmos o reino dos céus, às vezes eu posso dizer, não, mas eu não vou me batizar não. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu amo a Mãe Virgem Maria Santíssima, eu adoro a Santa Vó Rosa, eu creio na Santa Vó Rosa, eu creio no Santo Irmão Aldo. Não precisa eu ir me batizar, eu tenho saúde, eu tenho disponibilidade, eu tenho tempo, mas eu digo, eu não vou me batizar, não vai me precisar. Irmão, será que não? Eu digo para a igreja que sim, eu preciso ir me batizar. Por que eu preciso, irmãos? Inicia, irmãos e irmãs, de quando um pai e uma mãe traz o pequeno à frente do altar para apresentar o nosso Deus, escrever o nome daquela criança, daquele pequeno, no livro da vida. Ali, irmãos e irmãs, é o registro. E daí, então, vem a carteira de identidade, vem o CPF, enfim, vem todas as documentações. Quais são elas na Igreja Apostólica? Vem o batismo, a partir dos 12 anos de idade. Vem, irmãos, o desenvolvimento na obra de Deus. Quais são os desenvolvimentos, irmãos e irmãs? É o desenvolvimento, vamos dizer, aí eu vou ser um corista, eu vou ser um músico, eu vou ser regente deste coral ou um auxiliar, eu vou ser um obreiro, vou ser uma diaconisa, eu vou ser um pastor da Igreja Apostólica. Esse, irmãos, é o desenvolvimento de que eu vou representar o reino dos céus na minha vida, aqui na terra. Aí, irmãos, para me representar o reino dos céus, só eu ser o pastor, só eu ser um diácono, uma diaconisa, um regente, um corista, eu vim nas reuniões é o suficiente? Não, eu preciso, irmãos e irmãs, estar em tudo como foi o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Ele dedicou todo o seu tempo, toda a sua vida, para que realmente, irmãos e irmãs, ele formassem a Igreja Apostólica, dando continuidade à obra de Jesus, para que realmente, irmãos, possamos representar o reino dos céus aqui na terra. Aí, irmãos, diz, o Santo Irmão Aldo transmitiu através dos boletins as ordens e a vontade. As ordens de quem, irmãos? Da Santa Vó Rosa. A vontade de quem, irmãos? De Deus, o nosso Pai. Para que nós sejamos seus representantes na terra, seus legítimos filhos. Para cumprirmos as ordens, a vontade de Deus, fazendo por onde a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima, através de santos e anjos, com a finalidade, irmãos, de formar santos nesta Santa Igreja. E assim, irmãos, nós precisamos ter esta qualidade de santos na Igreja Apostólica. Por quê? Porque representamos o reino dos céus. Por essa razão, precisamos, irmãos e irmãs, e na sede da Igreja Apostólica se submeter ao santo batismo. Sermos emergidos nas águas para que sejam lavados, ou seja, apagado o nosso passado. E de ali em diante viver como nova criatura para o reino dos céus, representando, irmãos e irmãs, verdadeiramente o reino dos céus. Então, irmãos, é por essa razão que é necessário de que nós fomos se batizar nesta Santa Igreja Apostólica. Irmãos, e já se aproxima, né? No próximo sábado, a realização do Santo Batismo na sede da Igreja Apostólica, onde muitos irão, assim, passar por esse ato, ou seja, por este Santo Batismo, purificando a sua alma, para viver uma nova vida para com Deus, o nosso Pai, nos dias que nos restam nesta terra.
Prezados irmãos, eu deixo essas palavras do coração de todos presentes e dos internautas que estão assim nos acompanhando nesta oportunidade. E na sequência eu vou apresentar mais uma mensagem que está contida no nosso boletim. Aniversário de nascimento do santo irmão Aldo. Prezados irmãos, estamos prestando glorificação e louvor ao nosso primaz e profeta amado, santo irmão Aldo, pela passagem do seu aniversário natalício, que é comemorado no dia 31 de agosto, ou seja, irmãos, quinta-feira próxima, né? Já é comemorado, já é o dia 31 de agosto, onde é comemorado o aniversário do nosso querido e santo irmão Aldo. Amados irmãos, nós, como povo de Deus e Igreja do Reino dos Céus na Terra, temos muito motivo para rendermos ações de graças e enaltecermos o nome do nosso querido e supremo pastor, santo irmão Aldo, pois devemos a ele a graça que nos concede a cada dia do nosso viver, com sua proteção e bênçãos constantes, proporcionando-nos a honra de nos conservarmos neste santo caminho, com o seu amor e misericórdia, como legítimos filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus. Isso nos dá o grande mérito de cantarmos com a sua bênção e com a unção da Santa Forrosa, como Espírito Consolador, o amparo diuturno do grande poder de Maria Santíssima, nossa Mãe, e a proteção dos santos e anjos celestiais. Nosso santo irmão Aldo, através de cada boletim semanal, nos orientou com suas mensagens e ensinos, recordando e relembrando-nos os pontos doutrinários desta fé apostólica, verdadeira e inconfundível. Irmãos, não há no mundo inteiro uma oportunidade igual. Portanto, trata-se de um grande privilégio que gozamos neste santo caminho. Em todas as lutas que enfrentamos em nosso dia a dia, contamos com o amparo deste Santo de Deus e de sua intercessão em nosso favor, diante de Jesus, nosso Salvador, de nossa Mãe, Virgem Maria, e da bendita e Santa Forrosa, nosso Espírito Consolador. Como sucessor da Santa Forrosa, o santo irmão Aldo envia dos céus o números incontáveis de anjos da guarda, os quais nos dão um amparo inigualável e nos tornam vitorioso contra os ataques do mal, mesmo em momentos mais críticos de nossa vida. Venceremos e cantamos alegria, o sucesso que Ele nos proporciona através do grande amor de Deus Pai, para nosso bem-estar, consolo e salvação. Todo o nosso povo fiel é assim, beneficiado, mesmo aqueles que estão em países distantes. Muitas pessoas que estão à nossa volta na sociedade observam e admiram com bom senso o nosso viver singelo, mas bem-aventurados, felizes e constante, consensualmente percebem que é através da nossa fé que merecemos
a grande benevolência de vencermos como filhos de Deus neste santo caminho. Assim, paulatinamente, cooperamos com o nosso santo profeta e pregamos com a nossa vida feliz, um viver santificado, ajudando a Santa Vó Rosa e o Senhor Jesus na salvação de milhares de almas boas e contritas. Irmãos, muitos testemunhos chegam ao nosso conhecimento através dos meios de comunicações e cartas, agradecendo pelo milagre incontável que recebem, confiando no poder glorioso de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Portanto, nossa gratidão, adoração e reconhecimento ao nosso Santo Irmão Aldo pelo seu ministério à frente desta Igreja Apostólica e por ser nosso anjo de luz a iluminar os nossos passos nesta caminhada para o reino dos céus. Prezados irmãos e irmãs, esta mensagem, a qual fala sobre o aniversário do nosso querido e santo irmão Aldo, eu falei à igreja de que nós já venhamos nos preparando desde o início do mês para a comemoração da passagem do aniversário do nosso querido e santo irmão Aldo. E esta mensagem, irmãos, mais uma vez, vem nos confirmar que verdadeiramente, irmãos e irmãs, o reino dos céus, aonde, iniciado por Deus, o nosso Pai, por seu divino Espírito, por Jesus, pela Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, irmãos, eles têm cumprido, eles têm lutado, eles têm, irmãos, feito o de melhor, até o impossível, para com a família apostólica. Razão pela qual, irmãos e irmãs, como a mensagem afirma para nós, porque, irmãos, o nosso Deus, o Pai, Ele quer o bem de toda a humanidade, de todos nós, principalmente, irmãos, da família apostólica. Por que da família apostólica? Porque a família apostólica, irmãos e irmãs, o Santo Irmão Aldo, com o seu ministério glorioso, ele já nos instruiu, ele já nos ensinou o passo a passo, para que sejamos vitoriosos, para que alcançamos o reino dos céus, para que, irmãos e irmãs, possamos desfrutar das bem-aventuranças do nosso divino Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurança essas, irmãos e irmãs, que nos proporciona a vida, a saúde, a paz, nos proporciona, irmãos, o direito de nós irmos e virmos dentre a humanidade no mundo, cheio de maldade, cheio de ilusão, cheio de corrupção, cheio, irmãos, de coisas que verdadeiramente está distanciando a humanidade de Deus, fazendo com que todo mundo possa virar as costas para Deus. Irmãos, por essa razão, é que eles, o reino dos céus, batalham, lutam incansavelmente para nos proporcionar esse direito, para nos dar, irmãos, esse regozijo de sermos felizes, de vivermos, irmãos, momentos felizes na nossa vida. Como eu disse para os irmãos, aquela pessoa que disse que nós estamos vivendo os tempos mais difíceis, mais cruel, não é não, irmãos. Vejam, irmãos, a libertinagem que o mundo está vivendo.
Irmãos, quando dizemos libertinagem é porque ultrapassou tudo, todos os limites. Então é considerado libertinagem. O mundo está vivendo. Alguns deles estão como aquele senhor, preocupado. Será o que vai ser amanhã? Será o que vai ser daqui para o final do ano? Será que nós alcançamos o ano que vem? Irmãos, e nós, a família apostólica, não podemos ter essas preocupações. Por quê? Porque estas mensagens, irmãos, edificam a nossa fé, fortalece o nosso espírito e nos enche de sabedoria, de alegria. É de uma forma, irmãos, que nós nem nos preocupamos com o dia de amanhã. Estas mensagens. Irmãos e irmãs, e como a mensagem chegou ao término aqui, dizendo de que realmente, irmãos, pessoas longe desse país, longe de uma congregação, de participar de uma santa reunião, mas são fiéis, são obedientes, porque tomam o conhecimento através das reuniões online, através do programa Hora Milagrosa, através, irmãos, das mensagens que são assim proferidas no minuto de reflexão. Então aquelas pessoas, irmãos, eles põem em prática, eles obedecem porque a fé é viva, assim como nós precisamos ter a nossa fé viva neste santo de Deus. Mas para isso, irmãos, precisamos fazer uma reflexão sobre cada um, sua vida, seu parecer. Como está dizendo aqui na mensagem, que nós precisamos ajudar a Santa Vó Rosa e Jesus a salvar muitas almas com a nossa vida feliz, com a nossa vida cotidiana. Como assim, irmãos? Será que igualzinho nós estamos aqui no templo, participando desta santa reunião? Só não é igual, irmãos, porque nós não vamos estar diuturnamente como a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, cuidando de nós, nas vestes a qual nós estamos aqui, nesta santa reunião. Mas a obediência, a consagração, a sã doutrina e disciplina apostólica, irmãos e irmãs, precisam estar conosco todo instante do nosso viver, para que nós possamos, irmãos e irmãs, realmente representarmos o reino dos céus aqui na terra, e possamos, irmãos e irmãs, vejam no boletim anterior, dar a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, o privilégio de apresentar a Deus muitas almas salvas através do nosso exemplo, do nosso viver, das nossas mensagens, do nosso proceder. Irmãos, isso é uma importância, é um valor muito grande. Eu, para finalizar, irmãos, a nossa mensagem de hoje, eu vou fazer para os irmãos a afirmação do valor imensurável do ministério do Santo Irmão Aldo e do privilégio que a família apostólica, ou seja, a humanidade hoje tem. Precisam, irmãos, assim aceitar e vir fazer parte deste rebanho junto conosco. Irmãos, a afirmação é que o Santo Irmão Aldo, com suas virtudes preciosas, ele, irmãos, o último profeta de Deus, ele teve o mérito, irmãos, de ainda no seu corpo físico ir aos céus, conversar com Deus no seu trono, receber as ordens, receber os ensinos, receber a bênção de Deus. Vejam, irmãos, o privilégio. Vejam, irmãos, a grande oportunidade que nós temos de conhecer, que nós tivemos de conhecer um profeta santo de Deus, na vida material, conversando com Deus e transmitindo a nós a vontade, o desejo, o que realmente o nosso Deus quer e que nós chegamos, que é de sermos santos na vida material.
E o dia que deixarmos a vida material, passarmos a ser santíssimo no reino dos céus, junto ao trono de Deus, na glória celestial para todos sempre. Amém. Irmãos, eu deixo essas simples palavras no coração dos meus queridos irmãos e irmãs, presentes em nossas reuniões, e também dos internautas que participaram junto conosco desta santa reunião nesta noite de hoje. E para finalizar, irmãos, a nossa santa reunião, eu convido que, por gentileza, os que puderem ficam em pé. Mais uma vez eu direciono a todos os meus agradecimentos que faço em nome da Santa Vó Rosa, agradecendo pelo trabalho precioso do qual os irmãos componentes do coral assim realizaram nesta oportunidade, glorificando e bendizendo todo o poder celeste. Agradecer nossos companheiros de ministérios, irmãos, diáconos e diaconisa que assim contribuíram para com a nossa santa reunião, para que seja assim, irmãos, realizada de conforme é a vontade de Deus, o nosso Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, de todo o poder celeste. E a presença dos irmãos e irmãs que se fizeram presente em nossa santa reunião, eu tenho uma grata satisfação de dizer ao Senhor, à Senhora, que o Senhor muito contribuiu para com o ministério da Igreja Apostólica, o ministério de pastor, ministério de diáconos e diaconisa, ministério de regentes, coralista desta congregação, pois o Senhor ornamentou a nossa santa reunião com a sua presença, com a sua reverência. O reino dos céus está muito feliz, irmãos e irmãs, com a realização da nossa santa reunião nesta noite. Assim vamos juntos agradecer a todo o poder celeste através da oração final. Em sentido de oração, assim oremos. Bondoso e divino Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Jesus bendito, aqui nós estamos neste momento, ao término de nossa santa reunião, transbordando, ó Jesus, de alegria, de contentamento e de felicidade, por ter o conhecimento do qual o nosso querido e santo irmão Aldo assim nos fez conhecer, através das mensagens, dos ensinos que ele assim nos transmitiu, através dos boletins internos desta Santa Igreja Apostólica e dos recados que ele direcionou a cada congregação ou a cada irmão apostólico, para que obedecesse, para que fizessem assim, ó Jesus bendito, a vontade de Deus, a vontade do Senhor, a vontade do Divino Espírito Santo, porque fazendo a vontade de Deus, o Pai, de todo o reino dos céus, nós estamos verdadeiramente representando o reino dos céus aqui na terra, aonde somos dignos e merecedores do título de Filho de Deus, santos ainda na vida material, ó Jesus bendito. Pois regozijando de alegria, de contentamento é que, juntos, direcionamos ações de graça e louvor a todo o reino dos céus, agradecendo ao Jesus amado por esta dádiva, por esta oportunidade tão preciosa a qual nós tivemos aqui na realização desta santa reunião. Agora, ó Jesus bendito, pedindo também, não só por nós, mas por aqueles irmãos que por motivo justo não a que se fizeram presente, mas estão muitas vezes lembrando desta santa reunião no seu trabalho, ou até mesmo numa casa de saúde, ou hospital, passando por dificuldade. Santo irmão Aldo, ó Jesus bendito, conceda essas virtudes preciosas e unção divina sobre essas pessoas. Assim, ó Jesus, apresento os pedidos, as súplicas dos meus irmãos presentes nesta santa reunião. Também os internautas que estão fazendo sua oração, pedindo, ó Jesus amado, a sabedoria, o entendimento, a inspiração divina para o seu viver, para o seu aperfeiçoamento na sã doutrina e disciplina apostólica. Assim, ó Jesus bendito, também apresento os nomes que estão aqui na caixa pedido de oração. Os irmãos humildemente trouxeram esses nomes porque eles estão muitas vezes precisando ou desejando alcançar uma bênção, uma cura,
alcançar a resolução de um problema, Santo Irmão Aldo, o Senhor que já apresentou a Deus, o nosso Pai, a Mãe Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, dê a eles, ó Santo Irmão Aldo, a humildade, a mansidão, a paciência, para que seja feita a vontade de Deus, o nosso Pai, e possam assim alcançar as bênçãos preciosas, as que são advindas dos céus, para toda a humanidade, especialmente para a família apostólica. Assim, ó Jesus bendito, vamos finalizar a nossa santa reunião com ações de graças e louvor, pedindo que essas bênçãos preciosas sejam assim a nós concedidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa, que vai nos acompanhar através de santos e anjos nos trajetos para os nossos lares, concedendo uma boa noite de descanso e paz, e estas bênçãos miraculosas na nossa vida, para que sejamos assim agraciados, Santa Vó Rosa, e tenhamos uma boa noite, e amanhã possamos mais uma vez estarmos reunidos neste templo sagrado, na realização de mais uma santa reunião aqui nesta congregação. Ó Santa Vó Rosa bendita e Santo Irmão Aldo, todo louvor e adoração aos céus, agora e sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Até amanhã.